Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de Neurociência na Escola. No vídeo de hoje, eu vou te contar sobre um experimento que foi feito na Universidade de Harvard com alunos do curso de Física. Mas não pense que esse vídeo não é para você, porque você é professor ou professora de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Nesse experimento, você vai aprender muita coisa sobre o que ensinar para o seu aluno. Fica aí. Essa semana eu recebi um artigo de um seguidor e amigo de neurociência na escola e quando eu li esse artigo achei muito interessante e pensei que eu tinha que compartilhar com você. Junto com o vídeo da semana passada sobre o QA, esse artigo ajuda a fazer uma reflexão importante sobre como estamos preparando os nossos alunos para a universidade ou para o mercado futuro, que, na verdade, é um futuro que está muito próximo, ele já é presente e ele já é um futuro que existe em grandes empresas e em grandes universidades. Se você não viu o vídeo da semana passada sobre o QA, eu vou deixar o link aqui para você assistir, porque o que você vai ouvir hoje nesse vídeo vai fazer muito sentido se você tiver assistido o vídeo da semana passada e também outros vídeos do meu canal que falam sobre funções executivas. Esse artigo caiu como uma luva para nos ajudar na reflexão sobre como estamos preparando nossos alunos para o futuro. Esse artigo foi publicado em 2019, então ele está bem fresquinho, acabou de sair do forno. Eu deixei uma tradução minha do título do artigo logo abaixo do título original. Medindo a aprendizagem real versus o sentimento de aprendizagem em resposta ao envolvimento ativo na sala de aula. A Universidade de Harvard é uma das melhores universidades do mundo, se não for considerada a melhor. Então, alunos da Universidade de Harvard são alunos de alto nível, não são alunos que estejam com preguiça ou estejam desanimados. Normalmente são alunos que têm um alto nível de exigência consigo mesmo e um grande empenho na aprendizagem. Para ser aluno de Harvard, tem que ser bom. 2 turmas do curso de Física da universidade participaram do experimento. Os alunos foram testados antes do experimento para que os pesquisadores pudessem saber se eles estavam no mesmo nível, se as 2 turmas tinham o mesmo nível de aprendizagem. E constataram que sim. Esses alunos também foram comparados com alunos de outras 3 grandes universidades para o mesmo fim, saber se eles estavam bem nivelados com os alunos no mesmo ano em outras universidades. Eram alunos novatos no curso, eram recém-chegados. Cada turma recebeu aulas de um conteúdo que eles ainda não conheciam, que fazia parte do curso de Física. Foram 2 professores diferentes para cada aula e, no primeiro dia de aula, o professor A deu aula para a turma A e o professor B deu aula para a turma B. O professor A deu uma aula expositiva, totalmente expositiva, sem nenhuma participação dos alunos. Eles só ouviram as explicações do professor, que ensinou como resolver um problema, ensinou passo a passo a resolução de um problema e, no final, deu a resposta aos alunos. O professor B deu uma aula completamente diferente, deu uma aula interativa, onde os alunos tinham que participar, tinham que interagir entre si, porque eles trabalharam em grupos para descobrir como resolver aquele problema. Depois de tentarem, é que o professor deu a resposta para os alunos. Enquanto os alunos estavam trabalhando em grupo, o professor B, na turma B,
andava pela sala e fazia algumas perguntas aos alunos, incentivando o raciocínio, a forma de pensar. No segundo dia, foi dado um outro conteúdo, diferente desse, para as duas turmas. E o professor A, desta vez, deu aula para a turma B, uma aula expositiva. E o professor B deu aula para a turma A, aquela aula interativa. Deu para entender? Então, as duas turmas receberam os dois conteúdos com os dois professores e com os dois tipos de aula diferente, com duas metodologias diferentes. O objetivo do experimento, como já diz bem o título, era medir o nível de aprendizagem dos alunos em cada um dos métodos utilizados. Eles queriam saber se havia diferença no nível de aprendizagem dos alunos numa aula tradicional e numa aula expositiva. Além disso, eles queriam também saber se esses alunos gostaram dessas aulas expositivas ou das aulas interativas. Eles queriam saber qual era a percepção dos alunos em cada um dos métodos, onde eles achavam que tinham aprendido mais, em qual método eles consideravam que o professor tinha sido mais eficiente, que a aprendizagem tinha sido melhor, que eles tinham aprendido uma coisa bem importante. Você é capaz de imaginar o resultado desse experimento? Tem alguma ideia de em qual método, em qual metodologia os alunos aprenderam mais? Você seria capaz de adivinhar qual aula os alunos gostaram mais? Vamos ver os resultados. Se você pensou que os alunos aprenderam mais na aula interativa, onde eles tinham que trocar ideias, onde eles tinham que descobrir os meios para resolver um problema, criar estratégias, verificar essas estratégias, discutir com os colegas, você acertou. Os alunos aprenderam mais na aula interativa, como está mostrando esse gráfico. Eles também aprenderam na aula expositiva, mas a aprendizagem maior, o nível de aprendizagem foi maior na aula interativa. Isso corrobora com outros estudos anteriores, segundo os autores desse artigo, sobre metodologias de ensino, sobre a comparação entre uma metodologia tradicional e uma metodologia interativa. A literatura em pedagogia também pressupõe essa vantagem de uma aula mais interativa, onde o aluno tem mais autonomia, onde ele é mais participativo no processo do que numa aula que ele tem simplesmente que ouvir passivamente. Agora, olha abaixo desse gráfico. Aí estão as afirmativas que os alunos deveriam classificar numa escala de concordância de 1 a 5, onde 1 significava que discordavam totalmente e 5 significava que concordavam totalmente. As questões foram: gostei dessa aula, sinto que aprendi muito com essa aula, o professor foi eficaz no ensino e a última afirmativa: eu gostaria que todos os meus cursos de física fossem assim. Agora, observe no gráfico o que os alunos responderam sobre estas afirmativas, onde eles concordaram mais. Observe que em todos os aspectos, a percepção dos alunos foi que a aula expositiva foi melhor do que a aula interativa. Eles gostaram mais da primeira, sentiram que aprenderam mais quando apenas ouviram passivamente. Consideraram que o professor foi mais eficaz nas aulas expositivas e gostariam que todas as aulas fossem assim. Ou seja, eles preferiam aprender passivamente. Eles acreditavam que quando o professor ficava falando e eles só ouvindo, eles aprendiam mais. E queriam que suas aulas fossem sempre assim.
Você se surpreendeu com esse resultado? Eu me surpreendi. Eu esperava, sim, que os alunos aprendessem mais na aula interativa, mas eu esperava também que eles gostassem mais dessas aulas. Afinal, ficar 90 minutos, porque cada aula tinha 90 minutos, ouvindo um professor falar, explicar como faz um problema, ficar ali sentado 1 hora e meia, sem participar, sem ter que descobrir nada. Isso é mais interessante, é melhor do que participar, buscar soluções para o problema, trabalhar em grupo. Eu realmente me surpreendi. E os pesquisadores foram então procurar a explicação para esse fenômeno. Eles entrevistaram todos os alunos individualmente para saber o que eles tinham entendido de cada uma dessas afirmativas e por que a aula expositiva era mais interessante, era considerada pelos alunos mais eficaz do que a aula interativa. Os pesquisadores constataram algumas causas para essa preferência. Uma delas é que na aula interativa o custo energético é muito maior. O cérebro tem que trabalhar muito mais e nós sabemos que ele não gosta muito de gastar energia desnecessariamente, a não ser que isso gere muito prazer, como num jogo, por exemplo. Mas numa aula, eles tinham essa impressão porque aquela dificuldade na aula interativa de procurar a solução para um problema, de errar e ter que ter controle inibitório para não brigar com o colega que estava discordando da sua ideia, ter flexibilidade cognitiva para aceitar outras opiniões e mudar de ideia e tentar outras estratégias, de pensar naquelas perguntas, naquelas intervenções que o professor fazia durante a aula. Isso tudo tem um custo energético alto para o cérebro, exige atenção. Enquanto que na aula expositiva não há quase custo algum e muitas vezes você pode devanear durante a aula, você não consegue ou não precisa ficar ali prestando atenção os 90 minutos. Eu já fiz um vídeo aqui para você falando disso, sobre essa capacidade de manter a atenção por tanto tempo, que na verdade é muito difícil manter a atenção por 90 minutos durante uma exposição, durante uma palestra, durante uma aula. Para manter a atenção, há um custo para o cérebro. E na aula expositiva, essa atenção é exigida durante todo o tempo. É preciso ter atenção durante todo o tempo de uma aula interativa para buscar soluções para aquele problema. Enquanto que na aula expositiva, nenhum esforço, apenas ouvir. Esse foi um dos motivos pelos quais os alunos preferiam a aula interativa. Havia outros também. Um deles é uma crença que os pesquisadores perceberam nos alunos de que, como o professor era top, era uma pessoa que tinha uma autoridade no tema que estava dando a aula, eles acreditavam que estariam aproveitando melhor se ouvissem o que esse professor tinha para dizer, do que se estivessem trabalhando com um colega, discutindo um tema com um colega que, no seu entender, tinha o mesmo nível de conhecimento que ele próprio. Então, ele não estaria ganhando tanto em compartilhar, em discutir com esse colega. Mas, como nós vimos no resultado do teste de aprendizagem, esses alunos estavam enganados. Eles aprendiam mais quando estavam interagindo com esse colega do que quando estavam apenas ouvindo um professor, mesmo que ele fosse top, mesmo que ele fosse um superstar daquele tema. E o que você, que é professor ou professora do ensino fundamental,
médio ou mesmo da educação infantil pode aprender com esse experimento. Vamos lá, o experimento não terminou ainda. Esses alunos foram informados do resultado da pesquisa. Eles puderam saber que, na verdade, aprenderam mais na aula interativa do que na aula expositiva. Eles se surpreenderam com isso. E os pesquisadores fizeram uma pergunta a eles. Esse resultado poderia influenciar a forma como eles estudam, a forma como eles percebem as aulas? E todos os alunos disseram que sim, que saber da importância da interação faria com que eles mudassem a forma de estudar e passariam a dar mais importância a essas aulas interativas do que apenas ficar ouvindo passivamente. Esses pesquisadores, então, aconselharam os professores da Universidade de Harvard, do curso de Física, a mostrarem essa pesquisa para os alunos que iniciavam o curso, que estavam ali no início do semestre, e discutissem com esses alunos a importância da interação nas aulas, a importância de buscar por si os conhecimentos, a importância de descobrir, de discutir com os colegas, ou seja, a importância de estabelecer uma meta, que no caso era resolver um problema, buscar estratégias para resolver esse problema, avaliar essas estratégias, aprender a ter flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Os pesquisadores não falaram exatamente nesses aspectos, mas eu faço essa ligação aqui com você. O que esses alunos da aula interativa tiveram que fazer foi exatamente isso, utilizar as funções executivas. E os professores, então, passaram a informar os alunos sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa e conseguiram mostrar para esses alunos a importância da aula interativa. Os alunos, então, estudavam um semestre, os pesquisadores voltavam lá para saber o que eles tinham achado das aulas, porque eles, então, recebiam aulas interativas a partir dessa explicação, não aulas expositivas. E os alunos disseram que foi muito importante para eles saberem no início do curso sobre o experimento e sobre a importância da aula interativa e que eles passaram a dar mais importância a elas, a esses momentos de interação, passaram a aproveitar mais esses momentos e a gostar mais desses momentos e conseguiram perceber que tinham ganhos, o tanto que eles estavam aprendendo com essa metodologia. No final do semestre, os alunos estavam mais engajados, estavam mais motivados com as aulas interativas. E é aí que está a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade desde muito cedo com as crianças. Mostrar a elas a importância de usar as funções executivas, a importância de trabalhar em grupo, a importância de ser interativos, de interagir durante as aulas. Faça aulas interativas, deixe os alunos trabalharem em grupo, incentive isso, dê problemas para que eles tentem resolver antes mesmo de você ensinar como se faz. Deixe que eles tentem, que eles busquem soluções, depois discuta com eles essas soluções, mostre a eles que pensar dá trabalho, mas é gostoso, porque tem uma recompensa nesse trabalho. Tem a recompensa de descobrir, de conseguir fazer, de receber a ajuda do colega, de ajudar o colega. Você já percebeu que quando as crianças ou adolescentes, ou mesmo adultos, estão jogando, eles ficam completamente concentrados naquilo? Então, é o flow. Essa concentração, ela é importante e ela é possível porque no jogo
o jogador, ele está enfrentando desafios, ele precisa solucionar problemas, ele tem uma meta, ele precisa encontrar uma maneira de resolver aquele problema para não perder o jogo, para avançar no jogo. E ele aprende com os erros, então ele fica muito concentrado nisso. E quando você propõe para os seus alunos na sala de aula algum problema, algum desafio, que seja um desafio transponível, não é um desafio que ele não vai conseguir, mas é um desafio transponível que ele pode discutir com seus colegas, você vai observar esse mesmo flow. Porque o flow é essa concentração proporcionada pelo desafio que o jogador sabe que ele pode ultrapassar, que ele pode vencer. E a recompensa está nesse estado de flow, nesse estado de concentração, porque nada é mais importante naquele momento do que resolver aquele problema, do que conseguir vencer aquele obstáculo. Se você começar a ensinar isso para o seu aluno desde a educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, eles vão chegar lá na universidade ou no mercado de trabalho com muito mais disposição de aprender a aprender, de conquistar, de vencer os obstáculos, de não desistir, de persistir. Se você achou interessante esse estudo, esse experimento, se você gostou desse vídeo, deixa para mim aí o seu like, compartilha com os seus amigos na escola e vamos criar aulas interativas, vamos criar situações para que esses alunos aprendam a aprender e gostem de pensar e sintam prazer, atinjam o flow quando estiverem buscando soluções para os problemas que você colocar para eles. Esses problemas, na verdade, são desafios que vão estimular a vontade de encontrar uma solução. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.